Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Fernanda Andaló. Eu trabalho na área de computação visual. Hoje em dia, eu tenho duas ocupações. Eu faço pesquisa como pós-doutoranda na Unicamp. Eu trabalho num projeto com a Motorola, que cuida de análise facial por Deep Learning. E também tem uma startup que chama SciPet, eu vou falar um pouquinho dela no final da palestra. E eu sou cofundadora e CTO dessa startup. Então, essa área que eu trabalho, computação visual, ela perpassa por diversas áreas grandes dentro da computação. Computação gráfica, processamento de imagens, aprendizado de máquina e visão computacional. Geralmente essas áreas se confundem um pouco, até porque na prática a gente acaba aplicando métodos dessas diversas áreas, mas elas são bem definidas se você considera o que ela tem de input e o tipo de dado que ela gera. Então, por exemplo, a computação gráfica, ela recebe modelos de objetos e gera imagens. Então, por exemplo, o scan de um objeto 3D é recebido por métodos de computação gráfica e são geradas imagens, visões daquele objeto renderizado. Em processamento de imagens, a gente tem as imagens como entrada e algoritmos de processamento de imagens geram novas imagens. Então, por exemplo, eu tenho a imagem de um gato e eu posso filtrar essa imagem detectando as bordas desse objeto. Aprendizado de máquina, que é uma área que tem um boom muito grande, né, atualmente. Ela recebe características de dados, não necessariamente só de imagens, e gera modelos de interpretação. Então, como eu posso interpretar esses dados, como eu posso classificar esses dados. E, por fim, a visão computacional, que a gente vai tratar dela hoje. Ela recebe imagens e características e gera modelos de objetos. Então, por exemplo, eu tenho uma face, algoritmos de visão computacional extraem características dessa imagem, mas esses algoritmos eles precisam entender o que tem na imagem para extrair essas características. Então, por exemplo, o que é uma sobrancelha, o que é o nariz, o que é o olho na face. E pode gerar como saída, por exemplo, um modelo 3D dessa face para gerar novas sínteses, para eu fazer reconhecimento. Então, disso que trata a visão computacional. Visão computacional é uma ciência que tem como objetivo fazer os computadores enxergarem e interpretarem dados gráficos, então, imagens, vídeos. E por que existe essa área, né, para trabalhar com esses dados, né, há tanto tempo e com tanto esforço? Né, porque a gente considera que esse problema que a visão computacional tenta resolver é um problema muito difícil. Por quê? Primeiro, quando você tira a foto de um objeto, você tá saindo do nosso mundo, que é 3D, para um plano, que é 2D. Então a gente perde informação de profundidade, perde informação dos outros lados do objeto. Então não sei se vocês já entraram em um tipo de quarto desse, né? Então ele é montado desse tipo para que o lado esquerdo fique mais longe. Então quando a pessoa tira a foto, né, quando duas pessoas estão uma em cada lado do quarto e tira uma foto disso, parece que a pessoa da esquerda é muito menor que a pessoa da direita, mas na verdade elas têm o mesmo tamanho. Então, esse tipo de ilusão que ocorre com o nosso olho também ocorre com algoritmos de visão computacional. Então, a partir do momento que eu tiro uma foto disso, não tem mais como eu recuperar aquela informação de profundidade e provavelmente um algoritmo de visão computacional vai considerar que ali é uma criança e ali é um adulto, por exemplo, a não ser que ela tenha esse tipo de informação de como esse quarto foi criado. Um outro porquê, né, da visão computacional ser difícil. As imagens elas são representadas no computador por números, por matrizes de números. E esses números eles não têm vida, né? Eles simplesmente eles representam valores de cinza, valores de cor naquela imagem. Se eu for para uma imagem colorida, eu vou ter três números por pixel dessa imagem. O valor do vermelho, do verde e do azul. E simplesmente eu vou ter uma matriz de números representando aquela imagem. Nós humanos sabemos extrair outros tipos de informação de contexto nessa imagem. A gente sabe que é uma flor, que provavelmente ela é cheirosa, que ela está no jardim, mas o computador só sabe dos números que ali estão representados. As imagens geram muitos dados. Então, por exemplo, numa imagem de 1920 por 1080 pixels, se a gente for considerar uma imagem grayscale, ou seja, níveis de cinza, eu vou ter um pouco mais de 2 milhões de bytes. Colorida, 3 vezes esse número. Se eu considerar vídeos, né, de 30 frames por segundo, eu tenho mais de 180 milhões de bytes por segundo. E não existe hoje hardware capaz de rodar algoritmos de visão computacional em tempo real, considerando todos esses dados que chegam por segundo. O ruído, tanto na captura, né, a câmera gera ruído, como quando eu salvo essas imagens, a compactação dessas imagens gera ruídos que atrapalham algoritmos de visão computacional. E por último,
é o mais difícil a interpretação. Então, essa imagem, ela virou meme há algum tempo atrás, né? Que nem Einstein conseguiria pensar numa solução tão brilhante para um fotógrafo ter aparecido na foto, né? Agora você pensa, para a gente acha muito engraçado, a gente consegue olhar e rir dessa foto. Mas um computador vai rir dessa foto? Provavelmente não, porque ele não tem todas as informações que a gente tem. Então, ele sabe onde essa foto foi tirada? Ele não sabe, a gente sabe que foi numa casa, a gente sabe que foi perto de uma mesa. Quantas pessoas estão participando dessa foto? A gente sabe que 9 mais o fotógrafo. Provavelmente o computador vai pegar aquelas 2 pessoas que aparecem na foto ali, falando que elas participam da foto, e elas não participam da foto. O que elas estão fazendo? Provavelmente uma festinha. Qual objeto a pessoa da esquerda está carregando? No muito, um algoritmo de visão computacional pode dizer que é um quadro, mas a gente sabe que é um espelho, que está refletindo o fotógrafo. E por último, o computador não vai saber rir dessa foto, ele não tem o contexto necessário para achar que é uma foto engraçada. Então a gente tem muito mais contexto, né? A maior parte do nosso cérebro está voltada para o sentido da visão. Então, os nossos algoritmos atuais, eles não conseguem chegar nessa complexidade que o nosso cérebro atinge. E por que ela é importante mesmo assim, mesmo sendo difícil? Vocês conhecem esses robozinhos, né, de limpar o chão? Nas primeiras versões eles não tinham câmera. E aí eles eram bem estúpidos. Opa! Tinha esse tipo de situação. Onde simplesmente, por causa de 3 pés ali de cadeira, ele não consegue sair do local. E a pessoa que filmou isso falou que ele ficou 8 minutos tentando sair desse local. Se ele tivesse uma câmera, como as versões mais recentes têm, ele facilmente saberia que tem um mundo para ele explorar, para ele limpar. Outras aplicações, proteção. O carro, se a gente tem câmeras instaladas, a gente pode avisar o motorista de pedestres, de obstáculos. Saúde, ajudar o médico na detecção de nódulos, né, em imagens, diagnósticos por imagem. Na segurança, de repente avisar a polícia se tem alguma atividade diferente do usual. Conforto, né, esses robôs que nos ajudam no dia a dia. Entretenimento, como o Microsoft Kinect, né, que ele sabe a posição do corpo e a gente consegue jogar os jogos a partir dele. Acesso, a gente recuperar a informação a partir de algoritmos de visão computacional. Então, um pouco de história, né? Quando começou tudo isso? Um professor do MIT, lá em 1966, chegou à conclusão de que ele tinha, que na época tinha algoritmos suficientes para montar um sistema de visão computacional, e ele deu esse projeto para os alunos dele, e era um projeto de verão. Então ele falou assim, ó, se vira aí, meus alunos, vocês têm que, no final do verão, chegar com um sistema de visão computacional capaz de interpretar fotos. Vocês acham que no final do verão tinha alguma coisa? Não tinha nada. Porque, na verdade, nessa época não se tinha os algoritmos que a gente tem hoje em dia, não tinha o poder de processamento que a gente tem hoje em dia. Mas o fato é, ali nasceu a área de visão computacional. E a partir disso, pesquisadores adoraram, né, aquela proposta daquele professor do MIT e começaram a trabalhar incessantemente nessa área. Então, nos primórdios da visão computacional, se utilizavam templates. Então, eu quero procurar laranjas nessa foto, então eu vou buscar um template que parece com uma laranja. E eu vou passar esse template fazendo correlação cruzada com a minha imagem. Onde a correlação cruzada der um número alto, quer dizer que ali está meu objeto. Vocês acham que isso aqui funciona em todos os casos? Não, né? Mas mesmo assim, era o que se tinha na época. Então, os cientistas começaram a inventar template para tudo. Para face, para corpo humano. Só que chegava numa situação dessa daqui. Eu quero detectar o gato nessa foto. Então eu faço um template desse gato. E aí a gente sabe que gatos são muito sapecas, e eu apresento essa nova imagem para o computador. Você acha que aquele template vai funcionar? Não vai, né? Não tem capacidade de encontrar esse template nessa foto. E às vezes até um gato que está parecido com o template, mas está obstruído por outros objetos. Então a correlação cruzada também não funciona. A partir disso, começaram a surgir métodos mais inteligentes, né, para poder detectar objetos nas imagens. Então, nos anos 90 e 2000, a gente começou a utilizar features, características extraídas da imagem, mais aprendizado de máquina. Então, um cientista, um engenheiro tinha que ir lá, analisar o problema e falar assim, essa feature aqui é boa porque aqui eu tenho uma região mais clara e os olhos mais escuros. Eu tenho os olhos mais escuros do que a região da bochecha. Então, criaram-se templates ou filtros que, ao passar em uma imagem, eu poderia detectar coisas que parecem com face. Mas como os filtros são muitos e geram muitos dados a partir dessa varredura da imagem, eles treinaram classificadores em cima dessas features. Então o classificador, ele consegue dizer para cada região da imagem se ali a probabilidade de ter uma face é alta ou não. Então, mas eu preciso de uma pessoa que vá lá e me fale quais são as features que são importantes nessa imagem. Para identificação de faces, a mesma coisa, eu preciso de um algoritmo para extrair features. Eu corto minha imagem em pedacinhos, gero histogramas desses pedacinhos, junto esses histogramas e treino um classificador para dizer essa é a face A, essa é a face B, e por aí vai. Só que eu preciso de alguém que vá lá e me diga quais são as features.
Um método um pouquinho mais inteligente que surgiu a partir disso foi o saco de palavras, a sacola de palavras visuais. Então, na parte de treinamento, eu extraio características dos patches da minha imagem, jogo tudo numa sacola e tento treinar, conseguir um dicionário a partir dessa sacola de features. Então, eu vou clusterizar esses dados, pegar os centros desses clusters e vou dizer que aquilo ali é o meu dicionário. Então, essa é a minha sacola de palavras visuais. E aí eu consigo pegar essas imagens do treinamento, fazer histogramas delas, né, a partir da quantidade de features que aparecem de cada tipo naquela imagem e treinar um classificador. Quando eu tenho uma imagem de teste, passo pelo mesmo pipeline e no final meu classificador vai dizer que nessa imagem a maior probabilidade de ser um macaco nessa imagem e não um avião, não um cachorro, não uma árvore. Então, a gente pode extrair diversos tipos de características dessas imagens e jogar tudo nessa sacola, e esse método é um pouco mais esperto do que considerar apenas um tipo de feature que alguém foi lá e escolheu exatamente para aquele problema. Então, de 2006 a 2012, um dataset foi criado que chama Pascal VOC, e uma challenge, né, uma competição foi criada em cima desse dataset. Esse dataset tinha 20 objetos, que são esses que estão aqui à esquerda, e de 2009 a 2012, vocês podem ver que teve uma melhora de classificação em cada uma das classes, só que eram só 20 classes, e todos os métodos utilizados ali são esses que a gente viu agora. São métodos mais simples, né? Precisam de bastante input humano. Em 2012 aconteceu uma coisa maravilhosa, né? Então, em 2009, a Fei Feli, que era uma pesquisadora de Stanford, olhou aquele Pascal VOC e falou assim, não, meu mundo tem muito mais que 20 objetos, né? Então eu vou criar um dataset imenso, com milhares de imagens, com milhões de classes. E vou chamar esse dataset de ImageNet. E aí criou-se também uma challenge em cima desse dataset, desde 2009. Em 2012, alguém pegou uma ideia que foi criada, um conjunto de classes de machine learning que foi criada nos anos 90 e falou, bom, acho que hoje em dia a gente tem imagens suficientes para treinar esses métodos e tem hardware suficiente para treinar esses métodos. Então pegou uma coisa que foi criada lá nos anos 90 e aplicou a ImageNet. Conseguiu classificar 1000 classes muito bem, com um pouco mais de milhões de imagens por treinamento e 100 mil para teste. E com isso, aqui é o primeiro, segundo e terceiro colocado, consegui diminuir até 10% do segundo colocado, utilizando o que a gente chama hoje de Deep Learning. Os outros métodos usam features locais, que são aquelas que a gente já viu. E o primeiro colocado pegou esse conjunto de métodos que foram criados nos anos 90, aplicou essa quantidade de dados imensa e conseguiu chegar com um modelo que é muito mais acurado do que se conhecia até então. Mas o que é esse Deep Learning, né? Por que ele é tão bom? Então, antigamente, né, nos primórdios, a gente tinha uma imagem de entrada, o humano tinha que ir lá extrair features, fazia um classificador, né, treinava um classificador, e esse classificador me diria se eu tenho um carro ou não numa imagem. Deep Learning é o que a gente chama de treinamento ponta a ponta. A partir da imagem raw, né, de início, esse método ele vai verificar essas imagens, vai conseguir extrair as características mais importantes para aquele problema especificamente e fazer a classificação na mesma rede. Ou seja, eu não preciso falar para o método quais são as características importantes. Isso é feito através dessa rede aqui. Então, eu tenho a fase de aprendizado das features, que são essas camadas, que a gente chama de camadas convolucionais, e tem a parte de classificação. Então, o que eu quero é sair do meu input, da minha imagem, até um vetor, onde cada posição representa um objeto, e eu quero que, naquela posição de carro, o número que tem ali naquela posição seja maior, mostrando que a probabilidade de ter um carro na imagem de entrada é maior também. Então, eu treino a minha rede para isso. Cada nó dessa rede, né, cada camada dessa rede, tem alguns neurônios desse tipo, que são equivalentes ao neurônio na nossa cabeça, né? Eles foram inspirados no nosso cérebro. Eles recebem a entrada, a partir de pesos que são aprendidos, eles têm uma saída. E esses neurônios são conectados em diversas camadas, com diversas conexões. Só que tem um probleminha. Os melhores modelos que a gente tem hoje, eles têm, no máximo, 15 bilhões de conexões. E nosso cérebro está na ordem de trilhões de sinapses, né, que é exatamente o que mostra como a gente aprende, né, mostra o nosso conhecimento. Então, apesar da gente ter esses modelos super robustos hoje em dia, não chega perto do que o nosso cérebro é capaz de fazer. Mas, enfim, é o melhor que a gente tem até hoje em questão de métodos para extrair e classificar imagens e vídeos.
essas camadas, né, esses nós dessa rede, dessas redes de deep learning, né, são chamadas camadas convolucionais, porque elas fazem convoluções. Convoluções vêm desde os primórdios do processamento de imagens, só que nesses primórdios eu tinha que falar, eu tenho esse filtro específico e eu quero passar esse filtro nessa imagem. Então, como é que esse filtro passa nessa imagem? Esse filtro, eu vou deslizando pela imagem, fazendo produtos internos, e o resultado desses produtos são passados para uma imagem na saída. E o que acontece com quando eu faço isso, né? Então, para filtros específicos, por exemplo, eu posso evidenciar nessa imagem quais são as bordas dessa imagem. Exatamente porque, olha o meu filtro, no meio, no centro, eu tenho um pixel alto e em volta desse pixel alto eu tenho valores baixos. Então, se tiver tudo preto, como no fundo, ele não vai evidenciar nada, né? Eu vou fazer essa multiplicação, vai dar tudo zero no final. Se eu tenho uma borda, e essa borda cai em cima desse 8, eu multiplico por esse 8, ou seja, ela é evidenciada, e o resto é jogado para baixo. Então, no final, eu tenho uma imagem que evidencia as minhas bordas. E aí, lá nos primórdios do processamento de imagens, eu tinha filtros específicos para fazer certas operações específicas também. E o que eu quero fazer com a rede neural convolucional é treinar esses filtros. Eu quero que a rede aprenda os pesos desse filtro, ou seja, A, B, C, D, E, F, G, H, I, para que eu extraia características importantes para a minha tarefa final. Tá? Eu não quero falar assim, eu quero esse filtro ou esse filtro. Eu quero que a rede aprenda esse filtro. E aí eu tenho esse tipo de situação. No começo da rede, eu tenho os filtros mais simples. Então, a rede recebe a imagem de input, né, de treinamento. Na primeira camada, ela aprende a partir dessa imagem de entrada filtros mais simples, ou seja, bordas, diagonais. O resultado do processamento dessa imagem, né, da filtragem dessa imagem por esses filtros, passa para a próxima camada. Então, a próxima camada vai ter informações um pouco melhores. E aí ela vai juntar essas informações, vai filtrar essas informações para gerar filtros mais complexos. E por aí vai até a minha última camada, onde eu tenho os filtros mais complexos ainda. E aí esses filtros, quando aplicados às minhas imagens, elas geram features muito boas para o meu problema que eu posso jogar para um classificador, por exemplo, classificar. Um outro exemplo, para faces, aqui eu tenho apenas bordas, né, diagonais, verticais, horizontais. Na minha camada eu já tenho algum olho, boca, ouvido. E no final eu tenho faces completas, que são filtros que vão ser aplicados nas minhas imagens para gerar os features para classificação. Mas o que as CNNs aprendem, né? Como que elas aprendem? Então a gente vai pegar uma imagem, vai passar pela CNN e vai pegar aqueles filtros que estão mais ativando em cada camada dessa CNN. Então eu tenho, esse filtro está ativando mais para diagonais, esse outro também para diagonais, esse outro para diagonais, uma cor mais verde, e por aí vai. Então cada um desses filtros na minha primeira camada gera esse tipo de saídas nas minhas imagens, está evidenciando esse tipo de características nas minhas imagens. E eu faço isso para cada uma das camadas da minha rede. Então, eu posso ver que aqui eu tenho esses features mais simples. Aqui eu tenho os features um pouco mais complexos. Vocês podem ver que tem alguns tipos de textura, alguma informação geométrica, né, coisas redondas. Na próxima camada, eu já tenho evidências de rodas de carro, texturas um pouco mais complexas, elementos naturais, né, uma flor, pessoas. No próximo layer, eu já tenho rostos de cachorro, câmeras fotográficas, rodas. E, por último, eu tenho características, né, evidenciadas mais complexas ainda. Então, uma máquina de datilografar, né, coisas que parecem filtro, flores, cachorros. E, a partir dessas características, que o meu classificador vai conseguir dizer se aquilo ali é um cachorro, se aquilo ali é uma bicicleta, se aquilo ali é um avião. Então, as CNNs, elas aprendem os valores daqueles kernels, né, daqueles filtros, para chegar nesse tipo de feature no final para fazer a classificação. Pois bem, então no final a gente tem redes desse tipo, né? Tem algumas outras camadas de normalização dessas features, para diminuir essas features, para a gente não ter mapas, né, de ativação muito grandes lá no final, para poder tomar uma decisão mais centralizada. Mas, no geral, as convoluções são as mais importantes na minha rede. E aí chega lá no final, eu tenho essas features aqui, e eu quero fazer a minha classificação a partir delas. Então, nesse caso, a classe que deu maior probabilidade é carro, exatamente a imagem de entrada tem um carro também. E a partir de 2012, todos os anos, os ganhadores da ImageNet Challenge são pessoas que utilizam redes neurais convolucionais, que é esse tipo de rede que a gente acabou de ver.
E o melhor de tudo é que elas vão crescendo ao longo do tempo. Então, a AlexNet, que venceu em 2012, ela tinha 8 camadas. Em 2016, eu tenho mais de 200 camadas, certo? E o erro, o top 5, está em 3%. Então, diminuiu também muito o erro. E praticamente tudo que a gente faz hoje em visão computacional passa pelas redes neurais convolucionais. Hoje, essas são as nossas redes principais que a gente utiliza, né? A AlexNet, vocês podem ver a AlexNet aqui no cantinho. Então, o tamanho da bola, quer dizer, o tamanho do modelo. E a última que a gente tem, né, uma das mais utilizadas, é a Inception V4, que é a azulzinha mais clarinha lá no início. Então, o modelo é menor, ela é bem mais acurada e tem mais operações. Tá? Então, os modelos têm melhorado a olhos vistos. E para que serve, né, para que eu posso aplicar, né, no mundo real esse tipo de rede? Então, o principal é classificação. Tem uma imagem, eu quero saber se ali tem um avião, se tem uma cadeira, se tem um animal. Recuperação de imagem por conteúdo. Dada uma imagem de entrada, quais são as imagens mais próximas dela no meu banco de dados? Detecção. Não só saber que tipo de objeto que tem ali, mas aonde ele está localizado, o bounding box daquele objeto na minha imagem. Segmentação. Saber todos os pixels do objeto. Não só o bounding box, mas cada um dos pixels que estão relacionados àquele objeto. Carros autodirigíveis. Se eu sou capaz de detectar as faixas, as placas, a sinalização, as pessoas, eu consigo criar carros autodirigíveis. Estimativa de pose. Agentes para jogar jogos automaticamente. Diagnóstico em mamografias, diagnósticos por imagem no geral. Predição de morfologia de galáxias. Então, a gente pode explorar o espaço mais facilmente com a ajuda da visão computacional. Uma coisa muito importante para biólogos, reconhecimento de animais. Então, saber que aquela baleia é exatamente aquela baleia que foi avistada naquele dia, né, em outro dia que ela passou pela câmera que está observando ela. Detecção de elementos no mapa, como ruas. Também pode ser utilizado, esse tipo de rede pode ser utilizado não só com imagens, né, mas em conjunto com texto, por exemplo. E aí tem uma área chamada captioning de imagens, que você dá uma imagem para essa rede, né, e ela te retorna uma caption. Então, ali no canto, eu tenho uma caption que deu certo. Então, é um ursinho branco sentado na grama. Nos exemplos do meio, eu tenho exemplos que deram certo, mas tem algum errinho, né? Então, é um homem vestido de uniforme de beisebol jogando uma bola. No caso, ele está pegando uma bola, né? Então, é até um erro aceitável. E erros um pouco mais grotescos, como é uma mulher carregando um gato na mão. Então, dá para entender por que chegou a essa conclusão, mas é uma conclusão errada. Transferência de estilo. Então, eu tenho uma imagem que eu tirei durante minhas férias e tem um quadro que eu gosto muito. Eu consigo treinar uma rede para pegar apenas o estilo, não o conteúdo do quadro, e aplicar na minha imagem. Então, aquela imagem ali, eu tenho ela em 3 diferentes estilos. Colorização de fotografias que foram tiradas em grayscale, eu posso colorir essas imagens com cores apropriadas. Uma aplicação muito legal, criação de imagens a partir de rascunhos. Então eu posso, eu quero uma imagem mais ou menos assim, faço um desenho, eu quero um rio, uma árvore, e a partir de imagens que a rede já viu previamente, ela consegue gerar uma imagem exatamente com aqueles elementos que eu disse anteriormente. Então, em 2012, teve esse boom enorme, né? Todo mundo começou a utilizar essas redes, e as pessoas que estavam bolando esses métodos, treinando esses métodos dentro da universidade, elas começaram a sair para o mercado. Isso porque as empresas começaram a ver que esses algoritmos, né, essas redes neurais convolucionais, elas têm aplicações em muitos elementos, em muitas tarefas do mundo real, e com a acurácia relativamente muito boa, né, que pode ser utilizado até em ambientes que não são muito controlados. Então, as empresas começaram a contratar ou a chamar essas pessoas que estavam dentro da academia para o mercado. Uma das pessoas mais importantes nesse sentido é o Ian LeCun. Então, ele foi um dos inventores das CNNs lá nos anos 90. Ele aplicou na época para reconhecimento de dígitos, e aí esse método ficou esquecido até alguém utilizar em 2012. Ele era professor da Universidade de Nova York desde 2003, e 2013, então percebam um ano, né, logo depois da Challenge da Imaginet, ele foi chamado para ser diretor do Facebook Research e está lá até hoje. O Geoffrey Hinton, ele foi um dos inventores do backpropagation, que é um algoritmo que a gente utiliza para treinar essas redes, né? Então a gente calcula aqueles pesos, chega lá no final, a gente calcula o erro,
e aí volta atualizando os pesos para gerar um erro menor da próxima vez, na próxima iteração. Então ele criou esse algoritmo. Ele era professor da Universidade de Toronto, ele era uma das pessoas do time que venceu a Challenge da Imaginet em 2012. Em 2013, foi chamado para o Google Brain. E o interessante é que essas pessoas não deixam a academia. Elas continuam na academia, elas continuam na universidade e trabalhando também no mercado. Então criou-se uma união muito grande entre esses dois considerados anteriormente opostos, né, num objetivo único de gerar métodos que podem ser aplicados na prática. E a gente vê esses métodos chegando até a gente, né? Quando a gente está usando o Facebook e de repente vê o nosso rosto reconhecido na foto do nosso amigo, aquilo ali é visão computacional. Ou quando a gente está usando o Street View e ele consegue reconhecer o número da casa, né, você consegue procurar até pelo número do local, aquilo ali foi um algoritmo de visão computacional que foi ali, pegou o número da casa e colocou ali para a gente procurar o endereço. E não só as pessoas que estavam na academia, mas pessoas que estavam se formando, terminando doutorado, já iam direto para o mercado, para a indústria, né? O Ian Goodfellow é um ótimo exemplo. Ele terminou o doutorado em 2014, em 2013 ele já estava no Google Brain. Em 2014 ele criou uma das ideias mais brilhantes dessa área nos últimos tempos, que são as GANs. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, só para falar rapidamente sobre essas GANs, porque elas são muito legais. Então são duas redes que brigam entre si. Então, vamos supor que eu tenho um dataset pequeno de dígitos escritos e eu quero gerar mais imagens para esse dataset. Eu não tenho essas imagens, eu quero gerar. Então, primeiro, eu treino uma rede, que é a discriminadora, que ela vai... Eu vou passar para ela dígitos reais e imagens de coisas que parecem dígitos, mas não são. E vou treinar essa rede para me falar se essa imagem é realmente de um dígito ou é fake. Tá? Então, essa rede vai ser muito boa em separar o que é dígito do que parece dígito, mas não é. E aí, eu treino uma rede que é a geradora, que a partir de um ruído inicial, ela vai gerar uma imagem que pode ser de um dígito, pode ser de um ruído. Só sei que essa imagem, a partir que o gerador a gerou, essa imagem passa para o discriminador. E esse discriminador vai falar assim, conseguiu me enganar, realmente é uma imagem real. Ou não, essa imagem é fake. Se ele descobrir que a imagem é fake, isso vai ser um feedback para essa rede para gerar na próxima iteração uma imagem melhor. Até que no final eu tenho dígitos que foram criados, né, não foi uma pessoa que escreveu, mas que passam facilmente por dígitos que uma pessoa escreveu. Então eu vou colocar só, esse é um processo de treinamento. Então eu começo com bastante ruído, né? E a partir do momento que eu vou pegando o feedback do discriminador e jogando para o gerador, ele vai aprendendo a gerar números cada vez melhores. Até chegar no final com números bem convincentes. E aí, por exemplo, eu posso utilizar essas imagens que foram geradas para treinar uma rede muito melhor que reconhece dígitos escritos. Então eu posso utilizar essas imagens geradas para treinar redes melhores. E aí as pessoas começaram a utilizar esse tipo de GAN em várias coisas. Se vocês procurarem no YouTube, tem um cara que utilizou para criar pokémons. Então ele coloca um monte de pokémon, né, real e fake, treina a rede para saber o que é real, o que é fake, e cria um monte de Pokémon. E aí tem uns Pokémons muito estranhos, tem uns que não tem nada a ver, e tem uns até muito bons que vocês olhariam e falariam assim, realmente parece um Pokémon. E aí, né, não tem limites na imaginação para utilizar esse tipo de rede. Por último, tem muitas pessoas que trabalham nessa área, né, que são muito importantes. Eu selecionei algumas que têm a ver com, que de algum jeito trabalham na universidade e no mercado, e a Fei-Fei Li é uma delas. Ela foi criadora da Imaginet em 2009, ela se tornou professora de Stanford e também nesse ano. Em 2017, ela pegou um sabático na universidade e foi para o Google Cloud. Então, para mostrar realmente que essa interação academia e mercado, principalmente nos Estados Unidos, não tem muito mais essa divisão. E o que é muito bom, né? Então, alunos que estão se formando, fazendo mestrado, fazendo doutorado, os métodos que eles estão gerando são aplicáveis diretamente na prática dentro das empresas. E essas empresas têm gerado laboratórios cada vez com mais gente competente, né? Atraindo gente do mundo inteiro, fazendo pesquisa realmente de ponta, que são publicadas nas conferências top de visão computacional, como o CVPR, publicando em revistas top também, como a PAMI. E nesse caldeirão, né, de empresas e universidades trabalhando com visão computacional, com redes neurais convolucionais, tem muita startup também utilizando esses métodos e gerando novos métodos para resolver problemas humanos, né?
Eu trabalho, né, eu fui cofundadora da SciPet, que foi criada em 2016, que é uma startup que gera soluções de inteligência artificial e visão computacional para o setor pet. E aí vocês vão entender porque diabos em minha foto tem um cachorro aqui. Exatamente porque eu trabalho com isso, né? Não é à toa que tem um cachorrinho aqui na minha foto. Eu não sou maluca, não. E a principal plataforma da SciPet é o CrowdPet. Então a gente pensou no CrowdPet inicialmente para resolver um problema social dos animais de rua, né, de cachorro e gato de rua, que as cidades brasileiras realmente têm esse grande problema para ser resolvido. Então a gente pensou, vamos criar um aplicativo inteligente, que de um lado, pessoas que gostam de animais, elas, na sua conduta diária, elas podem tirar foto desses animais e esses animais vão alimentar o nosso banco de dados. Do outro lado, tem o dono dos animais, esses animais eles fogem e dificilmente são achados, né, a não ser que tenha uma grande busca, né, uma grande movimentação de pessoas, e ele pode sinalizar no aplicativo falando, olha, meu cachorro fugiu. E com inteligência a gente consegue pegar essa imagem desse cachorro que fugiu e dos animais que estão no nosso banco de dados, cruzar essas informações e falar assim, olha, provavelmente o seu cachorro foi visto, por último, em tal região, e a foto que quem tirou foi tal pessoa, se você quiser entrar em contato com ela para facilitar a busca. E quando a gente chegou para procurar parceria, né, para desenvolver essa inteligência, a gente percebeu que esse tipo de método ele é aplicável a várias outras coisas. Então, as ONGs têm interesse para promover campanhas de adoção. Por exemplo, se tem um cachorro que ele é avistado muitas vezes no mesmo lugar da cidade e ele está com a pelagem suja ou está aparentando estar doente, as ONGs podem ir lá ajudar especificamente aquele cachorro, porque as ONGs não conseguem ajudar todos os cachorros possíveis. As prefeituras elas são obrigadas por lei a ter algum tipo de solução para esses animais, para essa população animal de rua. E o que é feito atualmente é um censo animal que uma pessoa, ou um grupo pequeno de pessoas voluntárias, vão lá pelas cidades anotando todos os cachorros que ela vê. Isso vocês podem perceber, vocês podem imaginar que tem vários problemas. Vão ter animais que vão ser deixados de lado, vão ter animais que vão ser contados duplamente, triplamente, e é isso que é em cima desses dados que as prefeituras trabalham. Então, a gente conversando com as prefeituras, primeiramente de Jaguariúna, elas mostraram um interesse muito grande, porque é uma solução que não é cara e, de certa forma, prover dados para essas prefeituras para eles criarem campanhas de castração, campanha de vacinação. Então, você tem um bairro da cidade que tem muito animal abandonado, e lá, primeiro, né, resolver aquele problema, porque animal abandonado gera outros animais que vão ser espalhados pela cidade. Então, a gente começou com a nossa solução em Jaguariúna, só que, como eu falei, para treinar essas redes, né, elas precisam de muitos dados, como a quantidade de dados da Imaginet. E não existe no mundo um banco de indivíduos, né, de animais separados por indivíduos, por exemplo, né, que tenha 10 fotos de um cachorro, 10 fotos de um gato, daquele gato, 10 fotos de outro cachorro. Não existe isso no mundo. Então, a gente começou o e-registro animal. Então, a gente foi lá em Jaguariúna, primeiramente. Nas campanhas de vacinação e castração, a gente começou a tirar foto e cadastrar esses animais. E aí a gente tem não só a localização, como a quantidade de fotos por animais, para os animais que estão participando da campanha na cidade. E com isso, a gente gerou muitas imagens e várias imagens para o mesmo animal, o que possibilita a gente treinar o nosso identificador de animais. E o que a gente está fazendo com esses dados, né? Então, tirando uma foto de um animal na rua ou um animal em casa, a gente está treinando redes neurais convolucionais para resolver problemas nessas imagens. Então, primeiro, a gente disse nessa imagem tem um cachorro, um gato, ou não tem nenhuma dessas duas classes, porque eu não quero ter lixo também no meu banco de dados. Eu localizo esse animal na foto, criando um bounding box, ou em alguns casos até a segmentação desse animal nessa foto. E sei identificar também exatamente qual é aquele animal que eu acabei de receber aquela foto, se ele já foi previamente cadastrado. Se não foi, eu tenho que ser capaz de falar, olha, esse animal provavelmente não foi cadastrado anteriormente, e aí eu passo para o cadastro desse animal no meu sistema. Então, nosso aplicativo ele está nessa terceira parte até então. A gente tem a captura de dados, a gente tem o reconhecimento para dizer se naquela foto tem um gato, um cachorro ou não tem nenhum dos dois, para poder limpar, né, até essa rede social de animais. A gente tem o timeline de cães e a gente está trabalhando agora nessa inteligência de fazer um match entre fotos de um cachorro que o dono coloca e fotos de cachorros que foram fotografados nas ruas ou em campanhas de vacinação. Essa nossa startup começou em 2016
Em 2017, a gente teve um aporte da FAPESP, pela FAPESP-PIP, né, que é um apoio monetário para pesquisa em pequenas empresas. Terminamos com sucesso essa primeira fase, que é de viabilização, né, para mostrar que tem sentido o que a gente está propondo. Em 2018, a gente conseguiu o FAPESP-PIP fase 2, que são 2 anos de pesquisa, e aí a gente tem bastante gente, desenvolvedor e pesquisadores trabalhando nisso. Em 2017, a gente foi finalista do Prêmio de Iniciação e Inovação da Inova, e a gente acabou de ganhar o prêmio na categoria Impacto Social do Unicamp Ventures. E com isso a gente quer mostrar que essas soluções, elas não servem só nessas grandes empresas, né? Elas servem também para resolver problemas locais. Então, eu agradeço a atenção de vocês. E antes só de terminar, eu queria fazer uma pequena propaganda aqui. Esse ano a gente teve o curso de mineração de dados complexos no Instituto de Computação da Unicamp. Eu fui professora de uma das matérias do módulo de Deep Learning. A gente viu bastante coisa de visão computacional, mas nas outras matérias trabalham com dados, né, textos, áudios. E esse ano vai ser oferecido novamente esse curso de extensão. Essa matrícula para a turma de 2019 vai até o dia 15/12. Vocês podem procurar mais informações no site. E aí tem diversos módulos, né? Então vocês não vão aprender só machine learning, não vão aprender só a mexer com redes neurais convolucionais, né? Então tem uma série de técnicas que a gente pode aplicar para mineração de dados complexos no geral. E cada um dos módulos passa por um aspecto diferente dessa grande área que veio realmente para nos ajudar a resolver nossos problemas de hoje em dia. Então, agradeço imensamente a atenção de vocês.